bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Pega a Visão. É um grande prazer estar aqui de volta. Faz um tempo que eu não apareço como host desse podcast. O pessoal está tomando conta dos episódios de uma forma muito positiva, mas eu estou aqui de volta com o meu xará, o Lucão. Lucas Tomé Cavalheiro é residente de oftalmologia pelo Banco de Olhos de Porto Alegre. Foi aprovado 8 vezes em processos seletivos de residência médica em oftalmologia. Foi professor, coordenador e supervisor do curso preparatório de residência IPM Educação, dentro do qual foi eleito professor de destaque do intensivo em 2024. E além disso, ele é cofundador da OftLearn, uma plataforma de educação médica voltada ao ensino da oftalmologia. Então, seja muito bem-vindo, meu querido. Olá, tudo bem? Então, muito feliz em estar aqui com o Lucas e tentar agora passar um pouquinho do que eu aprendi aí ao longo de todo esse processo de passar na residência, que técnicas de estudo que eu utilizei, como que é depois a vida do residente. A gente vai tentar fazer um bate-papo bem legal para que seja proveitoso para todo mundo aqui, então. Maravilha. Cara, então vamos aproveitar e começar justamente pelo começo, né? Da onde que surgiu o teu interesse, a tua curiosidade pela oftalmologia e como que foi, assim, a transição de ir de um estudante de medicina, que eu imagino que tenha sido muito capacitado, muito interessado, para alguém se preparando para a prova de residência, que muitas vezes não é uma coisa, não é sinônimo da outra, né? Como é que foi essa transição? E assim, se tu puder comentar com a gente quais foram os principais métodos, os principais recursos que tu usou para construir a rotina que efetivamente te levou às tuas aprovações. Então, Lucas, cara, é o seguinte, quando a gente olha para esses números, né, 8 vezes aprovado, trabalhou já como coordenador, professor num cursinho preparatório, hoje faz uma residência super concorrida, muitos acham que eu sou um gênio, que eu, né, tenho uma inteligência acima da média e, na verdade, não é bem assim. A minha história, cara, começa até lá no colégio, onde eu era um dos piores alunos da turma, assim, pegava recuperação em todas as matérias. Então, nunca fui um aluno destaque, nunca fui um aluno que era o melhor, né? Na verdade, estava sempre entre os piores, assim. Mas teve um evento muito marcante na minha vida, que foi quando eu estava na época do cursinho preparatório para passar em medicina. E nessa época, eu lembro muito bem do dia que eu estava lá sentado no Fleming, até era o cursinho, fazendo alguns exercícios de matemática. Chega um colega meu, sentou do meu lado e perguntou: Nossa, tu tá fazendo esse exercício tão bem, como que tu tá fazendo isso? Me explica esse conteúdo. Aí fui lá, expliquei para ele, ele entendeu, ficou grato por isso. E eu voltei para casa aquele dia muito pensativo e eu pensei: Cara, que sensação boa. Gostei muito de ensinar aquela parte para aquele aluno. Então, eu comecei a estudar pensando em ensinar para as pessoas o que eu estava estudando. Então, basicamente, eu tentava não aprender somente o conteúdo, mas sim encontrar formas que eu conseguia passar aquilo de uma forma fácil para as pessoas. E aí, essa foi a minha grande virada de chave. Basicamente, eu encontrei um propósito, encontrei um motivo para o que eu estava fazendo. E todo dia eu chegava no cursinho pensando em ensinar para alguma pessoa. Aí começou a juntar uma, duas, três. No recreio eu acabava ensinando para uma galera ali conteúdo de matemática, química. E me apaixonei por isso. Aí foi esse ano, inclusive, que eu passei em medicina. Depois, dentro da faculdade, já me tornei um outro aluno, né? Acabei que já peguei um interesse pelo estudo. Sempre gostei de ensinar, então acabava pegando as monitorias, ensinava para a galera. E aí foi quando eu comecei a entender que o ensino era um grande fundamento na minha vida. Então eu basicamente estudava para ensinar para as outras pessoas. Então, minha faculdade acabei fazendo ela voltada muito para a área cirúrgica, uma área que me interessou muito. Até o final ali do quinto, sexto ano, eu queria realmente fazer cirurgia geral. Mas foi quando eu terminei a faculdade, né? Comecei a me interessar muito pelo empreendedorismo e foi ali que eu comecei a olhar a oftalmologia também com outros olhos.
comecei a acompanhar minha irmã oftalmologista e comecei a me interessar muito pelo oftalmo, porque é uma área que, além de ter toda a parte cirúrgica, também tem a parte que tu pode empreender, tu consegue ter uma clínica, tu consegue ter outras funções além da tua própria área principal. Então, basicamente, foi isso assim que me norteou durante todo esse processo. Maravilha, cara. É bem interessante isso, até é algo que eu já percebi. É, e eu concordo contigo no sentido de que não é algo nato, né? A gente tende a olhar para as pessoas e ver só realmente o topo do iceberg. Assim, a gente vê a pessoa que já conquistou aquele objetivo e a forma mais fácil, claro, é tirar a nossa responsabilidade e pensar, não, ele já nasceu mais inteligente do que eu, ele já nasceu com uma memória melhor do que a minha, e a gente vê aqui claramente que não é o caso. Não é o caso de que nasceu um professor nato, não nasceu um gênio das provas, não é assim que funciona. A gente aprende, tudo são habilidades que a gente consegue aprender. E como tu falou, realmente uma das melhores maneiras da gente conseguir aprender algum conteúdo é a gente ensinar. Né? Até porque para que a gente possa ensinar, aquele conceito tem que estar muito concreto dentro da nossa cabeça para que a gente possa simplificar. Dizem que a gente realmente só entende algo quando a gente é capaz de explicar para uma criança de 5 anos algo e ela conseguir entender aquele conceito. Ou seja, a gente realmente não só entendeu, mas a gente compreendeu aquilo de uma forma profunda e a gente consegue então sintetizar e passar adiante o conhecimento. Então eu acho que é bem bacana esse começo para o pessoal conseguir ouvir e entender que não é algo distante, né? Às vezes a pessoa escuta, pô, como tu falou, nossa, é uma distância, é uma coisa vertical, eu já passei pela jornada e agora eu estou ensinando quem está embaixo. Não é assim que funciona, né? Simplesmente está um pouco mais adiante do que o pessoal que está escutando, do que eu propriamente, mas não quer dizer que a gente não consiga trilhar um caminho semelhante, simplesmente entendendo quais foram os passos que foram tomados, né? Exatamente. Então, justamente assim, falando disso, cara, além da questão, claro, de aprender pensando em ensinar, quais foram os métodos, assim, pensando especificamente na forma de estudo que tu usou e o que que tu foi descobrindo ao longo dessa jornada? Então, assim, Lucas, vamos lá. O que que eu notei, tá? Primeiro passo, eu acho que a gente, quando vai prestar um processo seletivo, a gente tem que entender que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E para a gente conseguir ganhar uma maratona, a gente conseguir chegar lá no final, né, dessa corrida e obter êxito nessa corrida, a gente tem que ter um planejamento. E todo planejamento começa com o motivo de tu estar fazendo aquilo. Então, assim, não adianta tu pensar que, eu vou fazer oftalmo porque meu pai disse que é bom fazer oftalmo. Cara, depois de 2, 3 meses estudando constantemente, perdendo churrasco de família, perdendo várias coisas importantes, tu vai cansar e tu vai desistir. Então, tu tem que ter claro na tua cabeça o motivo que tu está fazendo aquilo. Esse é o primeiro ponto. Então, os porquês, tu tem que responder muito bem os porquês, né, do porquê que tu tá fazendo aquilo. Depois que tu tem isso claro na tua cabeça, aí tu vai fazer um planejamento. Acredito que hoje existem diversos cursinhos que ajudam nessa parte, mas tu tem que ter muito bem respondido o que tu vai estudar em cada dia. E esse planejamento ele vai ser mais voltado para as provas que tu quer prestar, né? Então esse é outro ponto importante. Uma outra coisa que me ajudou muito foi ter a agenda. Então, eu tinha uma agenda onde eu sabia o que eu ia cumprir em cada horário do meu dia. E outra coisa importante foi, eu me conhecia muito bem. Então, eu sou uma pessoa muito matutina. E eu sei que se eu começo o dia errando, dificilmente eu acerto o resto do dia. Então, as duas principais tarefas que eu tinha que executar, eu colocava como primeira coisa a fazer o dia. E se eu acertava aquelas duas, o meu resto do dia ele era mais constante. Então, isso é uma outra coisa que eu acho importante, de uma parte bem prática aqui, é a gente tem que se conhecer, saber qual parte do dia a gente vai render mais e saber o que que a gente faz para se sabotar. Eu sabia que se eu começava o dia errando, eu me sabotava e perdia o dia inteiro. Então, eu tentava sempre focar em acertar as duas primeiras tarefas do dia. E aí, claro, em questão de metodologia de ensino, o que eu acho é o seguinte: a gente não pode pensar que a nossa preparação vai ser perfeita. Então,
o segredo maior é a gente ter constância. E para ter constância, a gente não vai colocar, por exemplo, que a gente vai estudar 8 horas por dia, que a gente vai estudar todo o conteúdo. A gente tem que ter uma preparação que ela tem que ser realmente voltada para as principais coisas, né? E que tem que encaixar muito bem na tua rotina durante esse ano. Porque todo mundo começa motivado, mas chega um tempo, passa 2, 3 meses, que a gente vai perdendo essa motivação. Então, quando a gente passou por essa fase, a gente tem que ter um planejamento que seja algo perene, que dure esse ano. Então eu tentava fazer o quê? Eu ia intercalando, eu colocava, digamos, um pouquinho do conteúdo de manhã, dava uma pausa, depois colocava uma outra porção ali mais no final da manhã, aí depois colocava um pouquinho de questões, flashcards durante o dia. Eu ia fragmentando o meu estudo em vários pequenos estudos que eu conseguia entender que isso é cumprível ao longo prazo. Então, basicamente, isso são algumas coisas que eu lembrei aqui na parte prática que me ajudaram a ser aprovado realmente no final do ano. Bem interessante. Eu acho que realmente a palavra-chave é logo a que tu começou, né? Que não é uma corrida de 100 metros, não é uma competição, eu diria, nem contra os outros. Por mais que seja um processo extremamente concorrido, a gente sabe, ainda mais nós que queremos prestar para o oftalmo, uma das mais concorridas. Mas realmente a competição é interna, né? E tu deve ter sentido muito isso na tua preparação, que é tu vencer realmente cada dia, como tu comentou, começar o dia com uma vitória. Tem alguns hábitos pequenos, eu sou muito acredito muito em hábitos, não é da minha cabeça, que as pessoas acreditam, as pessoas que têm sucesso acreditam. E é uma sequência de hábitos, querendo ou não. Né? Coisa simples, acordar e fazer a tua cama. Como é que arrumar a cama vai ajudar em alguma coisa? Olha, tu começa dando ordem, tu começa mostrando pro dia que é tu que está comandando o teu dia. Que não são as circunstâncias, não é se eu acordei cansado, se de repente hoje está chovendo, se hoje o estágio é mais puxado. Não, eu tenho um planejamento e eu vou seguir meu planejamento. E tudo isso começa com uma decisão correta. Pode ser arrumar a cama, pode ser fazer 50 questões, pode fazer uma questão. Enfim, eu acho que realmente as especificidades de cada planejamento, cada pessoa tem que montar o seu. E vai funcionar, de certa maneira. Mas o principal é entender qual é a ideia geral que norteou o teu preparo, e é justamente essa, de ter pequenas vitórias, de fragmentar o estudo ao longo do dia, e principalmente de ter uma constância ao longo do ano, porque é isso que no final das contas vai gerar uma aprovação, não é ter surtos de motivação e depois de falta de motivação, até porque a motivação ela é muito mais um resultado, né? Tu fazer o que deve ser feito, ver o resultado positivo e aí se motivar para fazer de novo, e não algo que vai começar justamente o fogo da preparação, né? Exatamente. Toda grande conquista, na verdade, se a gente for mapear de onde ela veio, né? Ela é uma sequência de pequenas ações que nada tem de extraordinário, né? Essa é uma frase também que eu aprendi em um livro que eu li e que, basicamente, se tu for analisar qualquer grande conquista, seja uma grande empresa, seja uma aprovação na residência, que seja muito concorrida, a gente percebe que ela advém de pequenas coisas que essa pessoa vai fazer ao longo do dia que nada tem de extraordinário. Que é, cara, a gente vai pensar assim, na hora que tu vai ser aprovado, é toda uma emoção, é uma coisa muito grandiosa, todo mundo vai lá, fica feliz, mas o momento da aprovação acontece quando tu acorda às 5h30, faz teu café, vai lá, abre a plataforma, faz as questões, estuda o conteúdo e tu repete isso durante todos os dias, ou na maior parte deles, né, durante o ano. E é aí que tu vai ser vitorioso. Então, o que eu acho que realmente, assim, é um divisor de águas é o aluno que consegue entender isso. Por quê? Às vezes tu tá motivado, tu escuta um podcast ali, tu sai feliz, bah, não, agora eu vou estudar, tu vê alguém falar, tu fica feliz com aquilo, não, agora eu vou engrenar. E aí passa um tempo, tu decai de novo. Então, quando tu começar a entender e começar a perceber em ti mesmo que em momentos de baixa motivação, em dias comuns, tu tá conseguindo executar aquelas tarefas, tu sabe que o sucesso está próximo, tu vai conseguir o que tu quer, porque a conquista, ela vai vir de tu conseguir fazer essas pequenas coisas, né, por um longo período de tempo. Então,
Se durante o ano, 80% do ano, tu conseguiu estudar de um jeito eficiente, isso a gente vai falar também daqui para frente, tu vai ser aprovado, né? E é o que a gente conversou ali no início. Não precisa ser um grande gênio para passar numa residência concorrida, mas precisa ter constância. A constância, ela vai vencer a intensidade numa prova de 100 questões ali, onde a gente está competindo, né, com conteúdo imenso. Então, tu tem que ter constância, tu tem que ter visto muitas questões, tem que ter feito vários flashcards, não tem segredo, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, que tem que fazer várias questões, flashcards, tem que ver o conteúdo. O maior segredo é como tu vai conseguir ser constante ao longo desse ano. E é isso que a gente está falando aqui. Eu acredito que o principal ponto para realmente tu conseguir ter constância ao longo desse ano é ter claramente o porquê tu estar fazendo aquilo e entender muito bem como tu vai se sabotar, porque tu vai tentar se sabotar ao longo desse ano. No meu caso, eu sabia que eu me sabotava quando eu errava no começo. Então eu falei, vou fazer um plano de estudos, um plano ao longo desse ano que eu não consiga, ou, na verdade, erre o menor número de dias possíveis. E essa forma foi acertando os 2 primeiros de manhã. Aí eu sabia que não, eu acertei os 2 primeiros, eu não vou errar o terceiro, daí eu não queria errar o quarto. Aí quando eu terminava o dia, cumpria a maior parte das tarefas. E uma coisa legal, Lucas, de falar aqui também, é que para ser constante, não quer dizer que a tua vida ao longo desse ano não vai existir lazer, não vai poder fazer esportes. Eu fazia esportes todos os dias. Então, assim, eu acho que não é uma privação total, mas sim elencar prioridades. Então, não quer dizer, ah, não, esse ano eu não vou mais ver meus amigos, não vou ver minha família. Não é assim. É que o problema das pessoas é o quê? A partir do momento que elas erram um dia, ou não conseguem fazer aquele dia do jeito que estava programado, elas pensam, ah, não, então não deu certo esse dia e acabou. Aí erra a semana, quando vê errou o mês, quando vê tá 3 meses se passaram, e aí tu não estudou nada. Então, esse é o grande segredo, né? Se for para errar, erra rápido. Então, errei um dia, no outro dia acorda, vai lá, faz de novo, executa e seja constante. Então, acho que isso é outra ferramenta também que a gente tem que ter acesso, assim, que é entender que tu não vai conseguir acertar todos os dias, mas se tu acertar 80% dos dias, vai dar certo, no final vai dar certo. Então acho que essa é uma grande mensagem de a gente ter aqui também, sabe? É aquela história que não é o quão forte necessariamente tu bate, né? Mas é o quanto que tu consegue apanhar, de certa forma, e o quão rápido que tu te levanta de volta. Ou seja, isso que tu tá falando, realmente, assim, eu acho que é o ponto-chave de toda essa história. Porque o que, o what, todo mundo sabe, né? Cara, tem que estudar. Como é que se estuda? Ah, estudo passivo, estudo ativo. Hoje em dia isso já é uma coisa muito mais difundida, né? Agora, como é que de fato tu faz? É o how. Eu acho que o how que é realmente a dificuldade das pessoas. Acho que isso que é realmente o grande diferencial. E é o que tu comentou. Não dá pra gente esperar a perfeição porque nós somos seres humanos. A gente, tudo bem, a gente vai depender da disciplina, a gente vai depender da consistência, mas, cara, a gente vai ter um dia que a gente teve que fazer um plantão na faculdade, não deu para acabar os flashcards, não deu para fazer sei lá quantas questões do dia, não deu, aconteceu alguma coisa, isso vai acontecer ao longo do ano. Então o foco não é, como tu falou, não é buscar dias perfeitos, é buscar dias repetíveis, que a gente tenha um mínimo sucesso possível e necessário naquele dia e que a gente volte o mais rápido possível para esse dia quando a gente não consegue atingi-lo. Então, eu acho que fica bem fechadinho assim essa questão de estudo, de o que tu usou, né, principalmente de ferramentas, não necessariamente, ah, eu usei tal plataforma, eu usei tal cursinho, acho que isso não é o principal, mas o principal foi justamente isso, é entender o porquê, entender a motivação por trás de tudo e como que a gente consegue seguir ao longo do ano. E aí, claro, feito tudo isso, tiveste algumas grandes conquistas, né? Algumas grandes aprovações. Então eu gostaria que tu comentasse um pouco como é que foi esse processo. Assim, primeiro passo, na hora das provas, né? Eu gostaria de saber quais foram as principais que tu prestou, se teve algum raciocínio assim, queria ficar aqui no Rio Grande do Sul, pensava em sair daqui, por que tu optou ficar por aqui? Por que especificamente tu optou pelo banco de olhos? Depois a gente pode entrar mais sobre a residência do banco. Mas antes de tudo isso, assim, na hora da prova, o que te chamou a atenção que foi diferente de quando tu estudava em casa? Então, é a pressão de ter alguém do lado, é a pressão do tempo mais realista, é ter que passar pra grade. Alguma dessas coisas te surpreendeu na hora da prova?
Então, assim, vamos lá. Começando, então, eu prestei prova, principalmente para toda a região sul, né? Então, a ANRIGS, ela já engloba isso, as provas aqui do sul. Claro, tem as provas próprias, como o Hospital de Clínicas, que é uma prova própria, mas acabei prestando, então, para a maior parte aqui no sul e também para a USP de São Paulo. O meu objetivo sempre foi ficar por aqui, até porque eu sempre tive a ideia de ficar na cidade que eu nasci, que é Santo Ângelo, então eu acabei que quis centralizar minha formação aqui mais para o sul. E aí, em relação ao dia da prova, assim, sempre vai ser diferente. Quem falar assim, ah, não, eu fazia simulado em casa e conseguia simular exatamente, sentia exatamente a mesma coisa, tá mentindo. Claro que a gente sempre vai tentar simular em casa, é muito importante a gente fazer isso, só que o dia da prova é o dia da prova, é o dia da guerra, sempre vai ser diferente do que o teu estudo em casa, no teu conforto, com o que tu já sabe, também tu sabe que não é valendo de verdade. Ali, né, querendo ou não, inconscientemente, eu tentava não pensar assim, mas inconscientemente tu pensa, olha, eu me preparei durante um ano, me abdiquei de várias coisas, fui constante, e aí tu chega assim, e agora eu tenho que reproduzir tudo isso nessas 100 questões aqui desse dia, e que se não der certo, é mais um ano para voltar para 100 questões. Então, nada pode dar errado, né? E aí, se tu fica muito bitolado nesse nada pode dar errado, às vezes as coisas dão errado porque tu tá muito bitolado nisso. Então eu tentava não pensar muito nesses cenários, assim. E claro, uma das questões que me deixou mais tranquilo é que eu fiz a prova do ENARI, agora é o ENAD, né? Antes das minhas provas principais. Então, eu tive basicamente um simulado real, que foi o ENARI. Então, o ENARI, ele quebrou esse ciclo de nervosismo, de pensar assim, será que eu estou preparado? Será que não? Eu fui lá, fiz a prova, muito nervoso. Depois que acabei corrigindo, percebi que fui bem e isso me deixou um pouco mais tranquilo para as próximas provas. E aí acabou que depois as provas que eu queria não foram do jeito que eu gostaria, assim, passei mal no dia da prova, tava com uma gripe, mas tive que ir lá fazer o que tinha que ser feito, né? No fim acabou dando certo. As provas aqui do Sul eu não fui aprovado no Hospital de Clínicas, mas nas outras que eu gostaria, acabei sendo aprovado na Santa Casa, no Banco de Olhos, aí fui aprovado também em algumas de Santa Catarina, fui aprovado no Enari. E aí, a escolha depois das residências que eu fui aprovado, acabou que foi por causa que conversei com diversas pessoas, com residentes que já faziam nessas residências, com oftalmologistas já formados, e aí acabou que cheguei na conclusão que, para o meu estilo, para o que eu gostaria, o banco de olhos era a melhor opção, e foi a que eu escolhi daí. Muito bem. Então eu acho que fica algo bem natural da gente fazer uma transição agora a partir desse bate-papo inicial que a gente teve sobre, claro, todo o preparo, enfim, todas as caminhadas em direção ao dia da prova e os percalços do próprio dia da prova e falando especificamente do banco de olhos. Né? Eu tive a honra de passar lá durante a faculdade, consegui fazer um estágio observacional durante o mês de maio desse ano, foi extremamente bom para mim enquanto doutorando, mas eu gostaria de ouvir um pouco da tua visão enquanto residente, né? Pensando que tem gente nos escutando de outros estados que de repente nunca foi no banco de olhos, de repente não conhece os outros serviços do Sul, para entender mais ou menos assim, em primeiro lugar, a tua impressão do serviço, logo que tu entrou. Segundo lugar, a rotina, como é que é, se vocês têm aulas, se vocês não têm, se vocês têm dias só de bloco cirúrgico, se vocês começam aí no bloco cirúrgico em que momento da residência, que tipo de cirurgia que vocês fazem. Então, cara, fica bem aberto para comentar como é, de forma ampla, para quem nunca foi, nunca conheceu o banco de olhos, como que é isso para o residente, como é que foi para ti. Show. Então, Lucas, eu acho que isso é muito importante, até porque eu estava desse outro lado já anteriormente e não encontrava muito uma resposta para essa pergunta, né? Então, gostaria de saber mais do banco de olhos e não sabia muito porque não tinha muito material sobre isso. Então, vamos lá. Como que funciona a residência lá no banco?
Basicamente, ela segue o que todos os programas de residência de oftalmo costumam seguir, né, em questão cirúrgica, onde o R1 vai fazer a cirurgia do pterígio, o R2 vai fazer a fasciectomia extracapsular e o R3 a facoemulsificação. Essas são as principais cirurgias, tá? Só para a gente entender. Então, cada residente, sendo R1, R2, R3, tem os seus dias de bloco na semana para executar as suas cirurgias principais. Isso é um ponto. Agora, vamos lá. Falando sobre a parte ambulatório. O banco de olhos é muito completo em questão de ambulatório. A gente tem ambulatórios de todas as subespecialidades. Agora, até vai entrar novas subespecialidades, um ambulatório de cirurgia refrativa, que a gente vai começar agora, e também de tumores. Então, a gente vai ter basicamente todas as subs da oftalmo, né? Essas sub-áreas, que seriam córnea, retina, estrabismo, neurooftalmo, né, todas as sub-áreas da oftalmo, o R1, o R2 e o R3 passam durante toda a parte da formação. Então, normalmente o ambulatório é composto por R1, R2 e R3. A gente tem chefes em todos os ambulatórios, os residentes atendem e depois discutem o caso, seja com R+, ou com o chefe do serviço que está ali, né, disponível para a discussão do caso. Em questão de aulas, a gente tem aulas também toda terça, quarta, quinta e sexta. Então, a gente tem aulas de todas as sub-áreas também, onde essas aulas os residentes que dão e acabam tendo o chefe de serviço para discutir depois a aula. Então, a parte do ensino também é muito, muito boa lá no banco de olhos, né? Porque a gente tem diversas aulas ao longo do ano. E isso faz com que a nossa residência seja uma residência de alto volume de carga horária, comparado com uma residência de oftalmologia normal. Então, o residente que entra no banco, ele tem que estar ciente que é uma carga horária a mais, é uma carga horária alta para uma área de residência de oftalmologia. Outra coisa importante de citar aqui, que também é uma das coisas que me banalizou de escolher também o banco de olhos, é que a gente tem uma emergência porta aberta. Então, o residente passa na emergência do R1, do R2, do R3. E em uma emergência oftalmológica porta aberta, tu acaba pegando casos que, numa residência que não tem essa emergência, dificilmente tu vai ver, né? Como casos de muitas úlceras de córnea, corpo estranho, perfuração. E eu acho que isso é importante para a formação. Então, eu gosto muito da emergência. Acho que dá uma diversidade de casos muito rica ali. E a gente discute sempre com o chefe da emergência que está ali com a gente. Além disso, o banco ele acaba tendo esse alto volume de atendimentos, mas a parte operatória, a gente acaba tendo um bom volume também, um bom volume cirúrgico. O R3 acaba fazendo cerca aí de 200 facos, que é um número banalizador das residências, aí, então um número bem bom, eu acredito. E quando a gente passa nas sub-áreas, na parte cirúrgica, no bloco cirúrgico, seja na cirurgia plástica, seja na catarata avançada, a gente acaba também fazendo procedimentos nessas áreas. Então a gente faz algumas remoções de cistos, blefaroplastia no R3, a gente pode fazer algumas cirurgias no setor de glaucoma cirúrgico também. A gente consegue fazer algumas cirurgias dessas sub-áreas no bloco cirúrgico quando a gente está passando nessas áreas. Então, eu tentei mapear aqui basicamente as principais dúvidas que eu tinha e que as pessoas que vêm me perguntar têm. E eu acredito que essas são as principais, assim, para dar um norte para aquela pessoa que está pensando no banco de olhos, mas não sabe mais ou menos o que encontrar. Então, uma residência muito completa, mas o ônus disso é que exige também uma alta carga horária, né? E tu acha que, comparativamente, assim, é uma residência mais acadêmica ou mais prática, mais mão na massa? Eu acredito que é uma residência mais prática. Entre academicismo e prática, a gente ganha na prática, né? É, que tem, claro, suas vantagens e desvantagens, mas acho que é óbvio que é uma simplificação. Quis fazer de propósito, justamente para o pessoal entender que existem outros serviços com outros caráteres, assim, pessoal que de repente preza mais pelo academicismo, que não quer, cara, de repente quer fazer oftalmo, não pretende operar, pretende ser mais a parte clínica, quer ter um entendimento mais a fundo, entre aspas, né? Não que não vai ter no banco, acho que não, até porque eu acho que muito se ganha com a prática, né? Eu, enquanto doutorando, consegui pegar muito com prática, não tive nenhuma aula no banco, e em um mês de doutorando só de acompanhar os casos com vocês, consegui aprender muito.
Então eu acho que existe um grande valor nisso, sem, óbvio, sem ser algo simplesmente um toca-toca que tu não entende o que tu tá fazendo. Definitivamente Exatamente. não é isso. Mas acho que é importante um certo volume, uma carga, assim como eu estudo para residência. Né? Não adianta eu pegar e fazer uma questão por dia. Nossa, mas eu vou destrinchar aquela questão ao máximo. Cara, no final do ano eu vou fazer 300 questões e não vou passar. Então eu acho que de forma até análoga com o estudo da residência. E É, puxando até um gancho. Pode falar. não, eu acho que essa parte que tu falou, Lucas, é muito importante porque o aprendizado, ele vai surgir de tu ter uma prática importante. Então, eu acho que todo mundo que está escutando aqui, que quer oftalmologia, tem que buscar residências que tenham prática. Não adianta tu ter só aula, academicismo e acabar não podendo operar, não vendo muitos casos, porque dificilmente tu vai conseguir manejar um caso quando aparecer na tua frente se tu não viu diversas vezes esse mesmo caso. Então, acredito que tem que ter a parte prática, mas como tu falou, não pode ser também somente prática, não pode ser algo que seja um alto volume, onde tu não consiga raciocinar sobre aquele caso, onde tu tem que atender no automático, porque é muito volume, e aí acaba que tu também não consegue aprender, porque tu nem está conseguindo processar o caso. E como tu falou, isso se assemelha muito ao estudo de residência. Até isso é uma questão que eu esqueci de falar antes, mas sobre questões, né? Eu acabei fazendo muitas questões, acho que eu fiz 20 mil questões aí ao longo do ano. Só que eu nunca foquei no número de questões, eu nunca fiquei bitolado nisso. Eu acho que as pessoas acabam ficando muito bitoladas. Ah, eu fiz 30 mil, fiz 40 mil. E o segredo é tu tem que ter um alto volume de treino, de questões, de flashcards. Mas o que importa realmente é como é o teu volume de treino. Então é basicamente uma analogia ao que a gente falou aqui dos atendimentos. A gente tem que atender vários casos, mas a gente tem que processar, entender o que a gente está fazendo para gerar uma sinapse, que vai gerar um aprendizado, para que a gente utilize no próximo caso. A questão é a mesma coisa. A gente não adianta a gente pegar lá, fazer, sei lá, 500 questões no dia no modo Candy Crush. A gente ficar ali só passando questão, questão, questão e não aprender nada. Então a gente tem que fazer uma sinapse. O que eu gostava de fazer era o quê? Eu pegava a questão, eu lia, eu tentava pegar ali alternativa A, por que está errada? A B, por que estava errada? Então eu tentava estudar pela questão, eu tentava conversar com a questão. E aí eu ia lá, respondia, e gerava um aprendizado. Então eu acho que esse é um bom meio termo das coisas. É fazer um volume alto, mas esse volume ele tem que ser ativo, ele tem que gerar aprendizado. Perfeito. Acho que foi ótimo esse adendo, até puxando no primeiro assunto que a gente teve, mas, claro, ligado ao segundo. E eu acho que apesar de o estudo da residência, até uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas me dei conta agora, né? De o estudo para a prova de residência se assemelhar, de certa forma, com a rotina da residência, ele também difere de várias maneiras do que o estudo durante a residência, eu imagino, né? Porque quando a gente estuda para prestar uma prova, realmente tu estuda para a prova, tu estuda para acertar onde é que tu vai marcar o X, acertar o maior número de X mais que teus concorrentes e entrar na prova. O paciente não é isso. O paciente não. Primeiro que ele não lê o livro, então ele não vai ter todos os sinais semiológicos que a gente estuda, ele não vai ter todos os fatores de. O paciente não é uma questão. É isso que eu quero trazer. O paciente é um paciente, é uma vida, e tu tem que aprender a lidar com aquela vida, obviamente, com todo aquele aprendizado que tu está adquirindo. Então, sabendo de tudo isso, como que tu te deparou com esse desafio e como que tu estudou durante a residência e mais do que estudou, como é que tu estuda durante a residência? Se isso é diferente do que como tu estudava lá para prestar a prova ou se é mais parecido do que tu pensava? Então, Lucas, cara, isso é até engraçado porque o médico ele é um eterno aprendiz. A gente chega num ponto onde, né, tu encontra, tu acha que tu tá bem. Passei aqui em oftalmo, tu já tá sabendo tudo de toda a parte médica. Aí tu entra na oftalmo, cara, tu virou um bebezinho de novo, entendeu? Não sabe nada, tu vê um mundo ali totalmente desconhecido, porque a gente não tem muito oftalmo na faculdade, né? Então tu começa, cara, numa correria de atendimentos diários ali, porque tu é R1, então tu tem os pacientes já no teu nome e tu tem que atender esses pacientes e tu não sabe nada. Então tu acaba tendo todo aquele processo de novo, né, de voltar no nível 1 e aí começar tudo de novo para aprender aquele assunto.
Cara, como tu falou, é uma vida, as pessoas dependem desse atendimento, porque depois a gente vai ver esse paciente após 6 meses, alguns após um ano, alguns nem vai ver mais, né, dependendo do tipo de atendimento. Então, tu tem que estar mais garantido ali se o que tu tá fazendo tá certo. Só que no início tu não sabe nada. Então, tu acaba ficando desesperado, tu vai tentar buscar livros, tu vai começar a estudar por fora, tu vai pedir conselhos para os teus R+, e a gente vai vendo que a oftalmologia é uma área onde o aprendizado ele é exponencial. A parte prática ajuda muito, porque a gente vai atendendo vários pacientes, a gente vai revisando vários casos. Chega um momento que tu tá conseguindo fazer um fundo de olho, tu tá conseguindo fazer uma refração bem feita e tu nem sabe como tu tá fazendo aquilo, de tanto que tu aprende por osmose ali, né, no dia a dia. Mas acaba que diversas doenças, diversos tópicos específicos, tu vai precisar estudar. E aí, estudar dentro de uma residência de alto volume, uma residência onde a carga horária ela realmente é elevada, é muito difícil. Então, eu até assinei alguns cursinhos ali, o principal que existe hoje ali, que tem umas videoaulas muito boas, didáticas, mas não consegui fazer nada, né? Eu acabei vendo uma, duas videoaulas porque eu chegava em casa cansado, aí a videoaula tem 1 hora, e tu acaba não conseguindo executar aquilo, né? Então, eu tentava ler alguns livros da Academia Americana de Oftalmologia, tentava mais ou menos fazer o seguinte: eu pegava 2 casos que eu atendi diferentes, e aí chegava em casa e tentava revisar sobre esses tópicos. Só que chega um momento que tu fica muito perdido, assim, tu vê que tu não tá conseguindo crescer ali, tu não tá conseguindo elevar na sua curva, sabe? Tá tudo desorganizado, desconexo, né? Porque eu tô estudando 2 casos sobre algo aqui, daí eu estudo sobre lá, tu tá muito desconexo. E até foi com base nisso que eu identifiquei que um problema grande ali na residência é que não existe algo como existe, por exemplo, na parte de estudar para residente de oftalmologia, de estudar para residência, o médico que está estudando para residência, no caso, né? Que é algo que organiza o seu estudo, que tu chega, né, no dia, tu sabe exatamente o que tem que estudar. Então a gente criou a OftLearn, né, nossa empresa, que nem nasceu ainda, na verdade, mas a dor real foi uma dor que eu senti na prática, de não conseguir estudar, e acabei que, junto com o meu sócio, o Guilherme, meu colega, a gente desenvolveu uma empresa que basicamente ela te dá o que tu tem que estudar no teu dia, qual tópico da oftalmologia tu tem que estudar, e de um jeito realmente rápido e prático. Então a gente tentou colocar ali que o estudo, tanto pela parte do texto, das questões dos flashcards, ele tem que durar no máximo 10 minutos por tema. Então são 30 minutos por dia e basicamente o protótipo do negócio eu estou usando. Atualmente, então, só ninguém tem acesso hoje em dia, somente eu e meu sócio. E eu estou usando, testando em mim mesmo e vendo como dá resultado, como é bom. Então, isso vem ao longo de toda a nossa conversa aqui hoje, que é basicamente uma estratégia de obter constância. Essa estratégia que eu desenvolvi na residência foi criar algo que realmente caiba na rotina, que seja prático e que te dê um senso de evolução, que mostra, olha, eu estou cumprindo os tópicos, eu estou conseguindo aprender algo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja pequeno, mas eu estou evoluindo durante todos os dias. Chega, no final do ano, tu começa a ver que tu conseguiu executar 300, 400 assuntos diferentes. E se eu não tivesse feito isso, eu ia chegar ao final do ano executando nada. Se eu tivesse pensado assim, não, eu preciso ter um estudo que realmente exige 3 horas por dia para estudar aquele tópico. Eu ia chegar no final do ano sem estudar nada, porque eu nunca ia conseguir essas 3 horas. E aí a gente vai protelando, protelando e acaba não fazendo nada. Então, basicamente, foi isso que eu pensei na residência, de fazer como estudo, né? É, aquela história, né, cara? O feito muitas vezes é melhor do que o perfeito. E a gente às vezes se perde tentando planejar, planejar, planejar e achar a rotina perfeita e achar, enfim, qual é o método ideal. E às vezes a gente fica numa inação, a perfeita inação, e muitas vezes uma ação imperfeita é bem melhor, porque a gente vai melhorando, a gente vai entendendo o que de fato que moves the needle, né, e que realmente faz a diferença no final do ano. Porque querendo ou não, se tu melhorar 1% a cada dia, no final do ano tu vai estar, como tu falou, exponencialmente melhor do que tu começou.
E eu acho bacana como, claro, é diferente, e eu acho que é bastante diferente da residência, porque tu não tem necessariamente uma data e tu não tem algo que vai botar uma régua. Claro que existe a prova do CBO, claro que o que está na linha é teu futuro. Só que o futuro é uma coisa muito mais ampla do que uma prova de 100 questões, como tu falou. Em que basicamente, eu gosto de imaginar como se fosse um animal, até um rato, assim, que ele pode correr ou para o futuro, ou ele está correndo do fogo que está vindo atrás dele. Né? Estudar para residência é quase como tu correr do fogo que está vindo atrás de ti. E estudar durante a residência é tu correr em direção ao teu futuro. É tu correr, olha, se eu não estudar hoje, cara, não é no final do ano que eu tenho a prova. Não, eu tenho uma vida para aprender isso aqui. Só que, de certa forma, não. Tu tem os 3 anos da residência e muito menos. Tu tem um ano do R1 para aprender, porque no R2 tu que vai estar ensinando para os R1s. Algumas coisas básicas, né? Então eu acho interessante como o método de estudo ele segue sendo parecido, baseado em estudo ativo. Claro que tu precisa do estudo passivo, talvez uns 20 a 40%, mas principalmente é questões, é flashcards e é prática. É ver o paciente, eu acho que acaba se tornando uma coisa muito mais intuitiva e natural o estudo enquanto tu absorve os casos e tu atende, tu lida com os casos que tu memoriza muito mais do que um caso que tu vai ler num livro. Pode ler 10 artigos sobre uma doença, mas se tu vê de fato aquela doença na prática, eu acho que acaba entrando muito mais. Uma coisa que eu fiquei curioso de te perguntar em relação à rotina. Claro que tu tem um viés que o banco de olhos é um serviço com uma rotina muito puxada, como tu falou. Né? Tem manhã, tem tarde, todos os dias, tem turnos de emergência, tem aulas. Mas assim, comparando com o sexto ano, né? E eu não sei se o teu ano de aprovação foi o sexto ano ou se foi depois. Mas comparando assim, um ano, ou enfim, de sexto ano com estudo para residência, ou um ano de trabalho com estudo para residência, com o primeiro ano da residência. Como é que tu acha que as rotinas se comparam? Então, assim, Lucas, o que que eu acho, cara? A residência eu achei mais puxado por ser algo novo, o ambiente novo, um aprendizado totalmente novo, com alto volume de pacientes. Então, acaba que eu chegava muito mais cansado, né, de noite, mentalmente mais cansado, porque eu estava fazendo ali diversas sinapses novas e até engrenar demora, então tem toda a pressão psicológica também, né, da parte da residência, da hierarquia. Então, acredito que a residência, principalmente o ano R1, é mais intenso, né? Em questão ali de carga horária, falando bem na prática, assim, eu sempre acordei cedo, então eu acordo pelas 5h30 ali, tento encaixar meu exercício físico já logo de manhã. Na residência, muitas vezes isso foi inviável, porque eu tinha que acordar, tomar banho, tomar um café e sair de casa às 6h20 por ali já para a residência. Porque a gente tem aulas de manhã, então 7 horas tinha que estar no hospital, né, grande parte do dia, e acabava que voltava para casa ali pelas 8 da noite, né, no R1. Então aí mais o trânsito que eu pegava até chegar em casa, né, já era quase 9, aí tinha que já tomar banho, comer e dormir e acordar já para o próximo dia. Então o primeiro ano até tu entender a mecânica, até tu conseguir se organizar, tu vai demorar, tu vai ter que ali, né, tirar várias outras coisas ali da tua vida e dar prioridade para residência, né, até conseguir encaixá-las elas de novo. Como eu te falei, no meu sexto ano, no meu ano de preparação, na verdade eu não fui aprovado, né, na primeira vez, daí fiz um ano de preparação e fui aprovado. Então, no meu ano de preparação, que eu trabalhei também em conjunto, não foi tão intenso como o meu R1 da residência. Perfeito. Claro que isso varia, mas é um pensamento que eu tenho tido esse ano, assim, é muito natural a gente estar nessa rotina de estudo para residência, que é algo bem frenético, a gente pensa, não, mas daqui a pouco vai passar. E até assim, não é para ser um niilista total, mas realmente, cara, vai passar, mas também, de certa forma, piora, né? Piora por um bom motivo, e claro que melhora de forma global, mas é interessante o pessoal ter essa ideia de que não acaba no final do ano, né? Na verdade, está só começando. E esse contraste que tu comentou, acho que a oftalmo é muito interessante por isso, que a gente sai da faculdade sem saber nada, assim, sem saber, sem ter nenhuma base. Então é quase que um choque de realidade de achar que tu sabe tudo, sabe de pancreatite, sabe de cirurgia geral, sabe de trauma, sabe de distúrbios, ácido base, e chega na residência, bom, e quais são os tipos de catarata? Ah, nunca ouvi falar na vida, né? Então eu acho que esse contraste é bem bacana. Mas, cara, agora puxando para um outro lado, eu fiquei curioso também com um grande motivador teu, e não digo motivador no sentido de motivação que as pessoas entendem como, nossa, hoje eu estou feliz, vou estudar bastante. Não, motivador no sentido do porquê, no sentido daquele, enfim, aquela
pedra que carrega tudo ao longo do ano e dá sentido no final das contas. Eu acho que muito disso em relação a ti foi a questão de ministrar aulas, de dar aulas, de ser professor, de trazer isso para a vida. Comentou desde o cursinho para o vestibular de medicina, tu começou de forma até um pouco sem querer, vamos dizer assim, ensinar o pessoal no intervalo, e isso foi se desenvolvendo, de certa forma, foi uma constante na tua vida, né? Teve no preparo para a medicina, teve durante a medicina, depois tu pode comentar um pouco conosco com o IPM, e depois desenvolvendo a tua própria plataforma. Então eu gostaria que tu comentasse um pouco como que foi isso, essa jornada de ministrar desde uma forma mais informal para os colegas, porque era algo que te ajudava mesmo a entender e enfim, apreciar aqueles conteúdos, até realmente algo mais formal dentro de uma plataforma de estudo para a residência médica, até desenvolver a tua plataforma, que é o que tu está fazendo até hoje. Então, assim, Lucas, cara, um grande porquê da minha vida, que eu descobri que é algo que me move, é que eu amo ensinar, né? Então, basicamente, eu tento usar a minha vida para que eu torne a vida dos outros um pouco melhor. Basicamente isso, né? E isso me faz bem. Então, o ensino ele vem por esse meio, né? Eu acho algo que me dá muita satisfação assim é eu conseguir passar algo para alguém e essa pessoa processar e conseguir usar essa informação da melhor forma possível e eu ver que eu consegui causar esse insight nela. Então, isso é uma coisa que assim me move, né? Então, eu aprendi isso de forma inconsciente, lá no início, quando eu ensinava na época do cursinho. Eu não tinha essa consciência, eu ensinava porque me causava algo bom. Depois eu fui me autodesenvolvendo ali e isso se tornou mais consciente. Quando isso se tornou mais consciente, já foi na época que eu estava ali me preparando para a residência, né, nesse ano de preparação ali na parte do final do ano. Então, olha só, passaram, né, mais 6 anos, porque eu fiz toda a faculdade e tudo. Então, quando eu estava me preparando para a residência, eu já tinha isso de uma forma mais consciente. Quando eu fiz o meu cursinho de preparação, que foi o IPM, ah, eu mandava algumas sugestões, de como melhorar as questões. Então, eu via uns comentários, ao invés de só reportar lá que estava errado, eu mandava uma sugestão. Então eu pegava e escrevia algo, eu acho que esse comentário podia ser feito assim, 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 tal, 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 e mandava no reporte. E foi assim que o dono da empresa acabou chegando nele um desses comentários, que o, a pessoa que ficava ali, né, na parte de responder as dúvidas gostou de um comentário, mostrou para o dono falou, cara, vamos chamar esse cara aí para comentar as questões da plataforma. Aí me chamaram, e eu comecei comentando as questões, e aí acabou que surgiu a proposta de me tornar professor, de ir lá para Goiânia, gravar as aulas. Acabei gravando, aí os alunos gostaram muito das aulas, vários feedbacks positivos, e aí eu ganhei o prêmio de professor de destaque naquela época, né? E aí comecei depois, daí virei coordenador dos professores, aí cresci na empresa. Aí depois, né, acabou que eu passei em oftalmo nesse meio tempo, decidi por seguir na vida da oftalmo, seguir no meu plano que eu já tinha pré-definido. Então, eu já fui para oftalmo com isso em mente, né? Eu larguei a parte do IPM, porque era inviável eu conciliar uma carreira de coordenador junto com o R1 de oftalmo, nesse alto volume. Então eu já entrei na residência pensando, cara, eu quero criar algo meu que coloque a minha cultura, que coloque a minha ideia, que coloque meu propósito dentro desse algo. E foi assim que surgiu a OftLearn, foi assim que surgiu toda essa ideia. Então tudo é muito centralizado nesse ato de ensinar, mas eu acredito que as coisas aconteceram na minha vida porque eu tornei isso consciente. Se eu chegasse lá e reportasse só como um erro, eu nunca teria entrado no IPM, entendeu? Então, eu acho que quando tu começa a se autoconhecer e tem muito definidos os porquês na tua vida, as coisas acontecem que parece que foi sorte, que parece que foi automático, mas as tuas ações elas são conduzidas para esse caminho, entendeu? Então, basicamente foi isso assim que foi minha vida no ensino, né? Cara, que legal. Olha, realmente que legal. E te desejo parabéns, assim, eu fico orgulhoso de ouvir essa história. Eu acho que
a gente escutando a história dos outros e até mesmo a gente olhando para trás na nossa vida, as coisas podem parecer se encaixar quando a gente olha em retrospectiva, mas às vezes quando a gente está, assim, de fato, pilotando aquele carro, ou enfim, dirigindo em direção àquele destino final, a gente talvez não saiba onde que isso vai dar, né? A gente não tem a clareza enfim, desse caminho que a gente está percorrendo, e eu até achei engraçado, eu ri na hora que tu falou, e daí nesse meio tempo eu acabei passando em oftalmo. Não é algo, né, que tu ouve todo dia, porque obviamente não é que tu acabou passando, isso foi o resultado de muitas ações, como tu falou, mundanas. Tu, cara, de fato masterizou o que era mundano, fez, e, bom, passou. Mas não é que passou, isso que eu quero que as pessoas entendam, que não é, bom, acabei passando, realmente estava fazendo um monte de coisa, putz, acabei passando aquele. Não, ninguém tem sucesso em nenhuma área da vida por acaso. Pois eu não sabia o que estava fazendo e agora estou milionário. Não existe isso, né? Tudo é um resultado de ações muito conscientes, em um nível, eu acho, mais consciente que as pessoas pensam de forma inicial, o que eu pensava de forma inicial. Não é assim uma consciência, nossa, eu sei que eu preciso estudar. Não. É como tu falou, cara, eu tenho que acordar às 5:30 da manhã e eu tenho que dominar as 2 primeiras tarefas do dia, que são essa e essa, até tal horário, antes de eu preparar meu café. Assim, tudo de forma muito quase automática, assim, essa consciência. E isso gera o que tu comentou, que é o autoconhecimento. Entender quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos. E nisso vêm as oportunidades. Não é que as oportunidades... É algo curioso isso, não é que as oportunidades, bom, elas aparecem ou elas não aparecem. Eu acho que tu te tornou, com todos esses processos da vida de estudar e de fato de aprender a ensinar para as outras pessoas, tu te tornou aberto a essas oportunidades que apareceram. Que um aluno comum poderia ter olhado aquela correção, que correção ruim, de repente eu vou fazer outro cursinho, de repente, bom, tudo bem, é só entendi essa questão, vou para a próxima. E não foi nem algo pensando, bom, eu vou mandar pensando em lá na frente me tornar professor desse cursinho, coordenar os professores. Não é isso, né? Mas são oportunidades que são criadas pela pessoa que tu te torna. Acho que esse que é o resumo da ópera, né? Muito interessante. Tem um livro que eu já li, do Steve Jobs, que ele fala sobre connecting the dots. Então, basicamente, quando tu tá lá no início, coisas vão acontecendo na tua vida que tu não entende muito bem o porquê. Mas num futuro, quando, né, tu conquista algo, quando tu olhando a tua vida depois que, né, tu já conquistou várias coisas, tu olhando para trás, tu percebe como todos esses pontos se conectam no futuro. Então, às vezes, né, pô, lá no início, eu estava ensinando matemática e isso me deu prazer em ensinar. Depois eu me tornei um professor num cursinho, né, renomado. Tu percebe como tudo vai se conectando, entendeu? E aí isso me ajuda também no oftalmo. Então, tu vê que como às vezes a gente tem coisas na vida que a gente não sabe, eu fui para esse caminho aqui, não deu certo, mas talvez esse ponto, o conhecimento que tu ganhou naquele momento, vai ser necessário para um próximo passo, né? E isso vai se conectar no futuro. Então, acho que isso também é algo importante de todo mundo pensar assim, por exemplo, às vezes tu pode estudar muito, mas tu também tem que trabalhar, tem que pagar as contas, e aí tu não passa, e aí tu pensa, perdi um ano. Na verdade, às vezes não perdeu um ano, às vezes aquele aprendizado, aprender a lidar com aquela derrota, aprender a crescer com aquilo, vai ser mais necessário para te tornar uma pessoa melhor no futuro do que se tu tivesse só passado direto e aí não saber lidar com isso também, entendeu? Num futuro adiante, né? Então, eu acredito que tudo na vida vem como forma de feedback. Tanto a derrota como a vitória. Acho que a vida não é feita só de vitórias, e se fosse assim, a gente ia se tornar muito frágil. Então, a derrota ela vem no sentido de a gente também, né, acabar ganhando forças, aprender com aquilo e depois ser aprovado em outro momento, muito mais forte e aí muito mais preparado para aguentar também os trancos que, como a gente conversou aqui, não é fácil depois da residência. Também é uma rotina intensa. Depois que termina a residência, não é fácil, porque vai vir o fellow, que também é uma prova que é difícil, que também é uma outra, um outro aprendizado aí. Depois do fellow, tem toda a parte do consultório particular, tem a parte de tu crescer o teu nome, que não é fácil também. Então, assim, nada na vida é fácil. Tudo é difícil, entendeu? Qual que é o maior aprendizado que eu tive, eu acho, ao longo dos anos, assim, que foi a gente entender que tudo é difícil. Então, se tudo é difícil, qual a melhor forma de eu me preparar? Eu me tornar forte, entendeu? Eu aprender a lidar com a carga que eu tenho que aguentar. Eu acordar todo dia,
e pensar assim, cara, eu vou lá e vou dar meu melhor, e se não der certo, eu vou de novo, e eu não vou cansar até eu conseguir o negócio, entendeu? Então, acho que esse é o maior aprendizado, é tu se tornar uma pessoa forte para aguentar os trancos da vida, né? Eu acho que isso, ó, assim, certamente transcende o nosso assunto, que é propriamente a residência médica, propriamente a oftalmologia, mas já entra muito mais numa filosofia de vida, né? E, e isso eu acredito muito, também acho que não é uma questão de acreditar, é uma questão de ver como é verdade, né? Isso que tu comentou, eu acho que poderia extrair 90% de valor que as pessoas precisam escutando esse nosso bate-papo é isso. Tudo é difícil. Tudo será difícil. Então não é uma questão de, nossa, eu vou fazer isso porque é um pouco mais. Não existe caminho fácil. Né? E o que eu acho mais genial da gente entender é que nem mesmo o caminho fácil é fácil. Né? Então, assim, trazendo para uma coisa mais palpável, né? Vamos pensar no nosso corpo físico. Fisicamente, é fácil ter um corpo saudável, um corpo forte, um corpo. Né? Claro que não é fácil. Exige disciplina, exige comer direito, exige ir na academia várias vezes na semana, se esforçar, acordar mais cedo, dormir direito, não beber tanto, enfim, exige abrir mão de algumas coisas. E será que é fácil? O outro é fácil, então, bom, vou largar meu corpo, vou, né, ter aí um IMC de 40 e azar. Também não é fácil, é difícil. Os dois lados são difíceis, porque daí vem diabetes, vem hipertensão, vou ter um infarto, vou ter que gastar todo o meu dinheiro no... Então, assim, nenhum lado é fácil. As escolhas que parecem fáceis hoje, daqui a pouco vão ser mais difíceis no futuro. E isso é uma frase muito conhecida, né? Pra gente ter uma vida fácil, a gente tem que ter escolhas difíceis. E o oposto também é verdade. Se a gente tiver só escolhas Exatamente. fáceis no agora, a nossa vida vai ser difícil. E eu acho que para o preparo da residência, que para a vida durante a residência, tudo de certa forma é um teste da nossa capacidade de resiliência e de a gente se, assim, de tirar as camadas, como se fosse uma cebola, tirando a casca da cebola, tirar cada vez mais as camadas externas e chegar mais próximo do nosso eu de verdade. O nosso eu que como tu falou, se tornou essa pessoa muito mais forte, não é necessariamente a aprovação, é quem tu te tornou para conquistar aquela aprovação ao final do tempo. Né? Eu acho que isso que é a mensagem principal. E por isso, assim, Lucas, eu acho que a mensagem final aqui para nossa conversa, ela basicamente se resume em escolha o seu difícil, sabe? A gente tem que entender, cara, como a gente conversou aqui, não é fácil, entendeu? A gente trouxe estratégias, eu trouxe o que funcionou para mim, às vezes não é o que funciona para o meu colega, não é o que funciona para o outro, pode ser, mas às vezes não é, né? Então cada um tem que encontrar o que vai funcionar para si, mas todo mundo acorda e tem 24 horas. Então, todo mundo pode escolher como usar essas 24 horas. Dependendo da tua escolha, tu vai conseguir um resultado no futuro ou não. Então, tu pode optar pelo mais fácil no teu dia, que pode ser não estudar, que pode ser comer um iFood, que pode ser postergar aquele conteúdo atrasado, mas vai chegar no fim do ano e tu vai ter que colher o difícil, que é não ser aprovado na residência que tu mais gostaria de ser, né? Ou tu pode arcar de um jeito controlado o difícil no teu dia, né, em executar aquelas ações que tu tem que executar, em realmente ir lá, entender o que tu tá errando, ser humilde consigo mesmo, porque é uma conversa que, assim, tu vai ter que ter com o teu eu próprio e entender assim, cara, e como eu falei, eu me saboto de manhã, eu sei disso, entendeu? Se eu erro de manhã, eu erro o meu dia inteiro, eu sou assim. Então eu tive que conversar comigo mesmo, não pode pensar, não, eu sou perfeito, eu vou lá e vou acertar sempre. Não, não existe isso. Então tu tem que reconhecer muito bem as tuas falhas para que tu crie estratégias de, né, desvencilhar delas. Então, se tu fizer isso ao longo de um ano, e não precisa ser todos os dias, mas 80% desses dias, tu vai chegar lá no final do ano e tu vai colher, né, o resultado que tu não espera. E eu prefiro muito mais tu arcar com o difícil progredindo e evoluindo com o tempo do que chegar no final da vida e tem que colher o difícil que é não ter as coisas que tu gostaria de ter, não ter os resultados que tu gostaria de ter, não ter a saúde que tu gostaria de ter, porque eu acho que esse difícil é um difícil muito mais difícil de mastigar, entendeu? Então, basicamente, eu acho que esse é um resumo da nossa conversa.
eu até trouxe aqui 4 pontos que eu gostaria de trazer como mensagem final, né, para todos os ouvintes aqui. E basicamente, para resumir o nosso podcast de hoje, eu acredito que, primeiro ponto, a consistência vence a intensidade. Então, não adianta a gente achar que vai estudar 10 horas por dia durante um ano, porque isso não vai acontecer. Então, crie uma rotina, uma agenda de estudos que realmente você consiga ser constante ao longo do ano. Outro ponto, continue sendo iniciante. E eu acho que esse é um ponto importante para a vida, não só para os estudos da residência. Mas depois que vocês entrarem na residência de oftalmologia, o mais importante, o que, assim, mapeia um residente bom de um residente ruim, é aquele residente que ele é humilde, que ele está disposto a aprender, que ele está disposto a ouvir. Então, sempre seja um iniciante e um ouvinte, porque assim a gente consegue evoluir e aprender. Terceiro, construa enquanto aprende. E basicamente isso é o que eu tentei fazer ao longo da minha vida, né? Que foi o quê? Não é só porque você está aprendendo que você não pode ensinar, que você não pode criar estratégias de ensino. Então, eu acredito que o ensino ele é uma forma de a gente aprender. Então, você pode construir enquanto está aprendendo. E o quarto, que a gente nem conversou sobre isso, mas eu acho importante citar, porque às vezes ninguém fala muito sobre essa questão, que é não adie a própria vida. Que basicamente eu estudei ao longo de todo o ano, acabei tocando a coordenação do IPM e fui aprovado em oftalmo. E nem por isso a minha vida parou. Eu continuei fazendo os esportes, eu continuei dando atenção para minha família, eu fiz 2 viagens nesse ano com a família. Então, eu consegui tocar a minha vida ao longo desse tempo e ao mesmo tempo estudei e ao mesmo tempo trabalhei. Então, é possível, mas é aquilo que a gente conversou. Eu entendia muito bem que eu ia perder 2, 3 dias, um final de semana que eu ia lá ver minha família no interior, mas eu voltava com gás ao todo na segunda-feira e no outro final de semana eu ficava estudando. Então, assim, não era porque eu perdia 2, 3 dias que isso ia acabar meu ano e eu ia ficar depois 2, 3, 4, 5 dias restantes ali sem estudar. Então, eu acredito que a gente consegue, mesmo num ano intenso de preparação, e eu acho que não é só que a gente consegue, isso é muito importante para a gente continuar tendo gás e constância, a gente ter os nossos hobbies, a gente ter um esporte ali para desopilar e também ter a nossa base, que é a família, os amigos com a gente, porque se tu parar um ano ali de não fazer esporte, não ter a família contigo, vai acabar que tu vai colapsar e não vai conseguir chegar no final dessa maratona. Perfeito, meu amigo. Acho que tu resumiu extremamente bem o que nós conversamos. E, inclusive, na tua última fala, me vieram duas frases que eu gerei na minha vida que eu até escrevi aqui para não me esquecer e de comentar. A primeira em relação àquela de que, inclusive, tu começou a ensinar enquanto tu ainda era um aluno. E, de certa forma, tu ainda é um aluno na residência e já ensina há bastante tempo. E é a frase de que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e ninguém é tão grande que não possa aprender. Então não é porque a gente passou numa residência concorrida, que a gente deu tudo de si, que agora nós somos, nossa, intocáveis e ninguém ouse querer nos corrigir como é que a gente usa uma lâmpada de fenda. A gente realmente é iniciante e a gente sempre será iniciante. Eu acho que essa mentalidade do iniciante é muito importante. E em segundo lugar, de que a dor da disciplina sempre será menor do que a dor do arrependimento. Então a dor de tu passar um ano, de tu olhar para trás e pensar, pá, cara, eu podia ter dado mais de mim. Eu acho que, de certa forma, a gente sempre vai ter isso, porque a gente quer se dedicar muito, a gente quer exigir muito de nós mesmos e talvez essa exigência não seja nem realista. Então existe um limite para isso. Mas, como regra geral, eu acho que fica uma boa mensagem de finalização. Então, te agradeço muito pelo tempo, te agradeço muito pelas dicas, enfim, por compartilhar a tua história de vida, de certa forma, aqui conosco. Acho que foi extremamente produtivo para quem está escutando, para mim certamente foi. E digo para quem está escutando que possa, além de tirar muito proveito disso, esperar que venham algumas novidades, algumas parcerias no futuro e que certamente vão ser muito produtivas para todos nós. Meu Com querido, muito, muito obrigado.
Muito obrigado, então, Lucas. Eu que agradeço a participação. Espero que realmente seja proveitoso para todos os ouvintes, mas acredito que realmente quem puder extrair algum ponto, acredito que vai ajudar. E se ajudar uma pessoa, eu já estou contente aí com o que a gente conseguiu produzir hoje. Muito obrigado.